Paz do Senhor Jesus, amados, amadas irmãs, você que não pertence a nenhum credo religioso, você que é católico, cristão, você que crê, você que está afastado do Evangelho, que é um conhecedor da palavra, uma conhecedora, quem sabe alguém que já provou, já teve tanta oportunidade de estar na presença de Deus, de aproveitar das bênçãos maravilhosas do Senhor. Eu nessa noite quero deixar uma palavra ao coração de quem nos ouve e de que também possa ser alcançado com esta palavra. No livro de Eclesiastes, onde fala sobre providências, espera e paciência. São três circunstâncias que exatamente nesse momento em que nós estamos passando, que estamos vivendo, que é do conhecimento de todos, né? Uma coisa que atingiu não somente eu, não somente você, mas não é algo pertinente a alguém ou para alguém, mas algo que atingiu o mundo todo. Por que não dizer uma permissão de Deus, né? Como diz a palavra, bom nos foi ser afligidos. Porque se nós não estivéssemos sendo afligidos nesse exato momento, nós não teríamos tanta prova do que é verdadeiramente esperar com paciência, porque a verdadeira paciência ela vem através de experiências. E para termos experiências precisamos realmente ser provados por Deus. E mediante esta palavra, mediante esse cenário que estamos vivendo, de um cenário de caos, um cenário de angústia, os dias que estavam previstos, os dias que estavam já anunciados para aquele que lê e crê e espera na promessa da palavra do Senhor Jesus, né? Aqueles que já ouviram falar e aqueles que ouviram, mas não deram muita importância, que haveria dias de lutas, de grandes aflições. Tem um texto da palavra que diz que não sou muito de guardar números, nome, mas eu guardo aquilo que tem a essência da palavra, que é esse texto diz exatamente isso: não vos surpreendeis, não vos assusteis quando ardentes provas lhes sobrevier, né? Porque o Senhor tem permitido, o Senhor tem nos provado com fogo. O Senhor tem nos provado para ver quem verdadeiramente nós somos diante deste mundo, diante de tantas pessoas, né? Diante de um evangelho do mostrar, do ser, do ter, do querer ser alguém, de querer ter um nome, né? Hoje nós vivemos aí o evangelho em que o nome das pessoas são anunciadas. Muitas vezes é importante que as pessoas sejam conhecidas, mas hoje nós vemos exatamente esse momento, que se você estiver dentro do teu quarto, fechar a porta do teu quarto e orar, você vai ver que não importa que ninguém saiba, não importa que as pessoas não reconheçam, que as pessoas nem imaginem que você esteja com os teus joelhos dobrados, talvez até intercedendo por elas, por aqueles que nos julgam, pelos aqueles que nos condenam, pelos aqueles que falam mal, pelos aqueles que pleteiam, que desejam, que de uma forma tão ponderante, de uma forma tão até expressamente dizendo, almeja ver o nosso mal, né? Os nossos inimigos. A Bíblia diz que, querendo ou não afirmar para nós mesmos, nós temos inimigos, e o nosso inimigo maior que nos faz descer, nos faz ser derrotado é Satanás e a nós mesmos, em acreditar em tudo que ele propõe e proporciona para cada um de nós. Nesse momento, nesse quadro de caos, ele tem proporcionado para nós angústia, falta de esperança, falta de fé. Eu falo de uma forma geral,
porque todos nós estamos sendo afligidos, estamos todos num grande navio, todos num grande barco. Alguns em umas classes mais seletivas, porque tem como, aparentemente, se o seu dinheiro puder fazer alguma coisa, né? Mas o dono do fôlego, o dono da vida, o dono das nossas vidas, o Senhor do Senhor, tem mostrado mais do que nunca diante deste caos, dessa pandemia, desta doença lançada. A terra está doente, o mundo está doente, as nações estão doentes, nós estamos doentes, nós estamos doentes, estamos desfalecidos diante de um cenário. Por que não dizer o cenário que o profeta viu ali, aquele vale de ossos secos, e disse: não, isso é um caos, isso é impossível. E o Senhor perguntou: o Filho do Homem poderá ou não dar fôlego, dar vida, dar carne para este vale, para estes ossos secos, e formar desses ossos secos um grande exército? E assim o Senhor o fez. Ele formou um grande exército no vale de ossos secos. O Senhor nos conduz ao vale, para que no vale nós possamos reconhecer verdadeiramente a necessidade de estar de joelho e depois levantar de pé e saber por que estávamos de joelho, qual era a nossa necessidade de estar de joelho, qual é a nossa necessidade hoje. Não é clamar, não é buscar, não é pedir misericórdia, não é o compromisso meu, seu, igreja, aquele que conhece, aquele que desconhece, aquele que ainda não tomou uma decisão. Não é o momento de nós nos prostrarmos a um Deus que diz: eu sou, eu grande eu sou, eu, o Senhor, tenho permitido este mal sobre a terra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, lembra, põe isso dentro de você. Chama isso para dentro de você, essa fé convicta. O Senhor, aquele que permitiu o mal, ele diz para nós, para mim e para você, aquele que se arrepender, né? Se o meu povo, não é a igreja, não é os templos, aliás, os templos estão fechados para mostrar exatamente que você, dentro da sua casa, que você é uma igreja. Ai, irmã, você faz parte daqueles que acreditam que igreja está em casa, como alguns chamam desigrejado, um verbo chula, para quem usa, um verbo desonesto até, porque às vezes alguém está em casa por uma ocasião, por uma situação, às vezes a ovelha está machucada, às vezes a ovelha não tem mais força de estar no meio do redil, por circunstâncias e situações, mas há alguém que está pregando pela oportunidade que se tem, chamando alguém de desigrejado. Mas você foi atrás do desigrejado? Você sabe a luta do desigrejado? Ou você ouviu falar? Ou você comentou algo, ou alguém comentou algo e você escutou e simplesmente você subjugou e você achou que exatamente o desigrejado é porque ele é rebelde, é porque ele não presta, é porque é uma ovelha negra, é porque é alguém que não tem chamado, porque eu quero te dizer algo, chamado hoje está mais do que claro, que não é todos que estão dentro da igreja que são chamados, mas tem muitos que estão fora e são chamados, porque a última pessoa, você sabe onde está a última pessoa que vai ouvir o evangelho? Quem sabe ela não está dentro de um templo, ela está dentro da sua casa, ou dentro de uma caverna, ou quem sabe navegando sobre o mar a trabalho, ou quem sabe na NASA, pode ser. Mas são subjugados, mas não é tempo para isso. O templo hoje, diante do caos que se vive, diante do vale que se vive, o templo é exatamente você, o templo sou eu, que podemos abrir a porta do nosso quarto, adentrar, fechar, dobrar nossos joelhos e falar com Deus, uma simples oração, e dizer: Pai nosso que estás no céu, mesmo eu sendo pecador, mesmo você sendo pecador, porque todos os dias pecamos, todos nós fomos destituídos, fomos excluídos, não tínhamos o direito de participar da glória do Senhor.
Mas o Senhor nos convocou como filhos, não como bastardo, mas como filho, e nos convocou sobre esta terra, para que nós viéssemos bramar, para que nós viéssemos bradar, para que nós viéssemos clamar. Talvez eu tenha dito bramar, não uma palavra colocação certa, mas para que nós viéssemos bradar como atalaias, que o mestre que está na polpa do teu barquinho, o mestre que está contigo neste momento de indecisões, de conflitos de alma, que hoje, quem não está vivendo este momento? Mesmo que confiamos em Deus, precisamos buscar esta fé de tal forma que ela não vem de nós dizer, eu tenho fé, mas a tua fé te mantém de pé? A tua fé tem te dado estrutura para você suportar sem reclamar, sem murmurar. Ora, o povo quando saiu com Moisés, eles tinham fé. Na fé de Moisés, eles tinham fé porque eles estavam caminhando, estavam indo, mas lá no meio do caminho eles começaram a perder a fé. Eles começaram a praticar o pecado da murmuração, começaram a murmurar, a criticar, começaram a atacar o servo de Deus, o Moisés, aquele que estava ali buscando, fazendo força, esforço para que o povo viesse a ser abençoado. Moisés chegou até a pedir, Senhor, não destrua este povo. E o Senhor disse, mas eu conheço eles, eu conheço o coração deles, eu conheço a altivez deles, eu conheço exatamente até quando eles erguem as suas sobrancelhas, quando eles meneiam com a cabeça, duvidando, desacreditando do meu poder, da minha providência. Deus nos conhece, Deus conhece a cada um de nós. Mas o Senhor conhece exatamente lá no fundo a debilidade que existe dentro de mim. Ele sabe a fraqueza, o desânimo que me bate, que bate em você. Ele sabe exatamente a preocupação que cada um de nós, diante de tudo que estamos vivendo, estamos passando. Mas Ele sabe que mais do que nunca nós almejamos estar na presença dEle. Que Ele é a nossa única esperança, que Ele é a nossa única segurança, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Deus precisa ver em você verdadeiramente a igreja que você está se tornando, o templo de adoração que você está criando dentro de você. Um templo cheio de humildade, cheio de humilhação, um templo cheio de perdão, revestido da glória de tal forma que você pode sair de dentro de onde você estiver, da caverna, do caos, do poço, do calabouço, e dizer, neste momento mais difícil, eu conheci a Deus de perto. Como disse Agar no deserto, eu conhecia Deus de falar, conhecia Deus daquilo que apresentavam nos templos, daquilo que cantavam no templo. Hoje nós não temos mais isso, por um momento, por algum tempo, por alguns anos. Deus sabe, Deus tem o controle. Pode ser agora, pode ser amanhã, tudo pode encerrar no controle, no tempo de Deus. Ele é um Deus já, mas o Senhor tem permitido. Como o Senhor poderia chamar a atenção de cada um de nós? Como o Senhor poderia mostrar para nós as nossas misérias, nossos egoísmos, as nossas vantagens que nós contamos quando temos um público para aplaudir? Quem poderia imaginar a maldade que habita em nossos corações nessa terra que ninguém pisa, mas Deus tem poder de passear sobre ela. E como o Senhor nos levaria à sua presença contaminado, cheio de grandeza, na correria do dia, cheio de tantas coisas para fazer, para praticar, para mostrar, para inserir, para preencher todo o tempo na nossa vida, se o Senhor não nos chamasse a atenção? Se o Senhor não nos colocasse em situações adversas, lutas, provações, parece que passamos já de colo salteado. Já temos uma cadeira acadêmica formada em lutas e provações. Elas nasceram, elas se criam e elas somem, desaparecem, se exterminam porque nós nos formamos
na academia das provações. Somos acadêmicos daqueles de tirar o canudo da mão de alguém e dizer assim, agora eu domino sobre essa provação. Mas e quando nos vem algo que nós não estamos esperando? Algo que nos prostra, algo que nos devasta. O mundo está devastado, o mundo está assolado, as nações estão assoladas, mas poucos têm visto, poucos têm observado, poucos têm parado para analisar que Deus está convocando a natureza, aquilo que Ele criou, a sua obra maior, para adorá-lo. O Criador convoca a criação, para que a criação se prostre, para que a criação o adore novamente, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse. Não importa onde você esteja, nesse exato momento, o que importa é que você reconhece que o Criador está falando com a sua criação, com a sua obra das suas mãos, aquele a quem Ele deu fôlego de vida, aquele a quem Ele tem o fôlego de vida em suas mãos. Durante este caos de pandemia, escutava um senhor dizendo, desligue os meus aparelhos, porque eu já vivi mais de 80 anos com o fôlego gratuito que Deus me deu. Eu estou farto e satisfeito. Desliguem os aparelhos e dê a Ele a oportunidade para alguém que tem muita mais oportunidade de vida que eu. Isso se chama consciência. Isso se chama algo que poucos têm a capacidade de fazer. Se doar, se colocar no lugar do próximo, sem julgar. Se colocar na dor do próximo. Se sentir compadecido e não convencido de que você não faria nada para chegar na situação do teu próximo, por ele estar no caos ou por ele estar caído, abatido, debilitado. O Criador chama a criação para o adorar. E essa é a oportunidade. Esta é a oportunidade. Não tenha medo, não temas, não se assombre, não te espante. São sinais que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem zelado de nós, e que Ele é a nossa justiça, e que Ele é a tua força, que você é um pequeno barco, mas Ele está na polpa do teu barco, e Ele está pronto, com as mãos estendidas, para te socorrer, e olhar para o mar e dizer, acalma-te mar, acalma-te vento, aquieta, eu, o teu Deus, te diz nesta noite, não temas, não temas, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência, convicção que Ele está contigo, para que você veja a providência de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os teus Ele está cuidando, dos teus Ele está zelando. A salvação vai chegar sobre a tua casa. É essa a tua preocupação? É essa a tua questão maior, a tua indagação que você mais tem pedido para Deus? Quem sabe não tem te faltado o pão, mas tem te faltado a salvação dentro da tua casa. Mas Deus diz que Ele vai salvar, que Ele vai curar, que Ele vai libertar, e que o coração mais duro que estiver, Ele vai amolecer, que o vaso mais quebrado que estiver, Ele vai ajuntar cacos sobre os cacos e vai formar e moldar e modelar, e Ele fará um vaso novo, cheio da graça, cheio da unção, cheio do renovo. Pode ser a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Deus fará maravilha
no meio do caos. Creia, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Não te espantes, não te assuste, porque breve o Senhor virá buscar um povo eleito, uma igreja santa, pura, imaculada, uma igreja que o adora, que é templo de adoração, uma igreja que busca a face do seu Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ouvir esta palavra. E eu deixo aqui os Salmos, aliás, no livro de Eclesiastes, diz assim, Eclesiastes 8, quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. O homem sábio, a mulher sábia, o jovem sábio, o ancião sábio, ele edifica a sua casa, a sua vida e muda todo o quadro ao seu redor. E muda toda a dureza que existe sobre a sua face, sobre o seu coração e sobre o coração daqueles que estão ao seu redor. Que Deus possa impactar, que Deus possa colocar na tua vida tudo aquilo que tem lhe faltado e muito mais, a esperança, a paciência, para que você veja a providência de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.